Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num material que aborda um tipo de violência que, segundo ele, está por toda parte, mas quase nunca é discutida: o abuso psicológico velado. Vamos dar uma olhada nas táticas que ele descreve e nas estruturas da sociedade que, de acordo com o texto, permitem que esse ciclo invisível continue. Ok, vamos começar com a frase que basicamente resume a ideia central do material. Ela já coloca as cartas na mesa, né? A proposta aqui é contrastar o dano físico, aquele que a gente vê, com o dano psicológico, que é invisível, mas que, na visão do autor, é tão ou até mais destrutivo. E olha só que interessante essa distinção que a fonte faz. De um lado, a violência que usa força física, que é óbvia, visível e ilegal. Do outro, uma violência que usaria a psicologia como arma, algo que não deixa hematoma, não quebra ossos e, por isso mesmo, acaba sendo socialmente tolerada ou até ignorada. É em cima dessa diferença que todo o resto do argumento é construído. Bom, agora a gente entra no coração da análise. O material começa a detalhar o que ele chama de arsenal do abuso. Basicamente, um conjunto de táticas que seriam usadas de forma sistemática para controlar e minar uma pessoa psicologicamente. A primeira arma, segundo o texto, é a manipulação pela culpa. A lógica aqui é bem simples e, ao mesmo tempo, devastadora. Tudo que dá errado é culpa do parceiro. Se a pessoa está infeliz, é porque o outro não se esforçou o suficiente. Se houve uma traição, foi porque o outro a provocou. O alvo acaba vivendo num estado constante de dívida emocional, sempre tentando consertar problemas que nem foram criados por ele. Para a gente entender como isso funciona na prática, a fonte traz um exemplo bem claro. Pensa só. Um programador que foi convencido de que o desejo sexual normal dele era, na verdade, uma doença, um vício. A vergonha se tornou a ferramenta de controle. A intimidade deixa de ser algo natural para virar uma espécie de recompensa, que é dada ou tirada conforme a conveniência. Aí a gente passa para a próxima tática. O isolamento, de acordo com a fonte, não é uma ordem direta do tipo não saia. É um processo muito mais estratégico, mais sutil. Não é sobre proibir, é sobre sabotar. Toda vez que a pessoa vai sair, uma briga começa. Com o tempo, socializar fica tão cansativo, tão desgastante, que a pessoa simplesmente desiste. E o vazio que fica é preenchido só pela outra pessoa, que ainda vem disso como se fosse um grande romance, um nós contra o mundo. E o resultado final disso tudo? O texto traz um exemplo que é de cortar o coração. A imagem de um executivo de sucesso, o homem que construiu um império, mas que foi tão metodicamente afastado de todo mundo que agora vive como um prisioneiro, um fantasma dentro da própria casa. Depois vem uma palavra que muita gente já deve ter ouvido: gaslighting. O objetivo aqui, como o material descreve, é destruir a confiança que a vítima tem na própria cabeça. Coisas como, eu nunca disse isso, ou você está exagerando, isso é coisa da sua cabeça, são repetidas tantas vezes que a pessoa começa a duvidar da própria realidade. A história é reescrita o tempo todo, até que a vítima começa a pensar que talvez o problema seja ela mesma. Mas o arsenal descrito na fonte é bem maior, viu? Inclui humilhação pública, muitas vezes disfarçada de brincadeirinha inofensiva, o sexo usado como moeda de troca, como prêmio ou castigo, a inversão da vítima, que é quando a pessoa é provocada até explodir, e aí a explosão dela é usada como prova de que ela é agressora, e por fim o tal do reforço intermitente, um ciclo de abuso e carinho que cria um vício psicológico nos momentos bons e mantém a vítima presa na esperança. Ok, mas por que isso acontece? Porque, segundo o texto, esse tipo de abuso não só existe, como consegue passar batido. A análise da fonte aponta para o que chama de um grande ponto cego da nossa sociedade. A pergunta central que o autor deixa no ar é exatamente essa: como um comportamento que ele descreve como tão destrutivo pode ser praticamente invisível para a sociedade em geral? A resposta, ele argumenta, está nas nossas próprias estruturas sociais e culturais. E a resposta que a fonte dá aponta para várias falhas do nosso sistema. Primeiro, um viés cultural que já nos condiciona a ver o homem como agressor e a mulher como vítima. Depois, um sistema legal que, segundo o texto, pode acabar sendo usado como arma. Soma-se a isso a quase completa falta de recursos, como abrigos ou grupos de apoio, para homens que sofrem abuso. E, por fim, até o campo da saúde mental, que, segundo o autor, muitas vezes reforça esses mesmos vieses. E, para ilustrar o peso disso, o autor conta uma história que, olha, é de deixar qualquer um chocado. A história de um homem que tentou denunciar agressões físicas e foi ridicularizado pela polícia.
A própria autoridade que deveria proteger simplesmente não conseguiu conceber que ele pudesse ser a vítima naquela situação. Ok, o problema foi definido, o contexto também. E agora? A partir daqui, o material começa a oferecer o que ele chama de um plano de fuga. Não é uma solução mágica, mas sim um caminho, um guia, para quem se reconhece nessas situações. Esse plano de fuga não é sobre impulsividade, não. Pelo contrário, é sobre estratégia. O primeiro passo é interno. A pessoa precisa entender o que está vivendo é abuso. Depois, vem os passos práticos. Documentar tudo para não se perder no gaslighting, reconstruir a rede de apoio, mesmo que em segredo, para quebrar o isolamento e se preparar financeiramente. E por último, talvez o passo mais doído de todos, a aceitar o custo. O texto é bem direto nisso. A liberdade pode custar muito, muito caro. E aqui a gente chega no que o material chama de uma escolha impossível, né? É uma encruzilhada brutal. De um lado, o risco de perder a própria identidade, de se anular completamente. Do outro, o risco de perder tudo que foi construído, casa, dinheiro, família. Não existe uma saída fácil ou sem dor, segundo essa perspectiva. E isso nos leva à parte final da nossa análise. O momento de confrontar o dilema que o texto propõe. A escolha definitiva. Essa frase aqui é talvez a mais dura, a mais direta de todo o material. A ideia de que a pessoa pela qual a vítima se apaixonou era, na verdade, uma fachada, uma performance, e que a realidade do relacionamento é o abuso. É uma afirmação feita para quebrar qualquer idealização que ainda reste. E é importante notar que a fonte não trata isso como uma questão de fraqueza, muito pelo contrário. O argumento é que a permanência se deve a uma teia psicológica complexa, o orgulho de admitir a própria situação, a esperança de que as coisas melhorem, aquela esperança alimentada pelos momentos bons e um vício real, quase químico, nesses raros momentos de afeto. No fim das contas, o que está em jogo é isso. Simples e direto. A quantidade de vidas que cada um tem para viver. A mensagem da fonte é clara. O tempo é o bem mais precioso e finito que existe. E cada dia passado em uma situação de abuso é um dia que não volta mais. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta, que ecoa a do material original. Não há uma resposta pronta. O dilema é colocado de forma crua. O que vale mais? A segurança de ficar no que é conhecido, mesmo que seja destrutivo, ou o risco de perder tudo por uma chance de ter a própria vida de volta?